assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 3,8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Somente até aí. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Toda honra, glória, louvor e adoração deve ser sempre dado a Ele. Talvez você pode dizer, essa palavra é muito conhecida, conheço muito bem essa palavra. Porém, ela sempre tem algo novo. Ela sempre tem algo novo a nos ensinar. Pedro, quando ele escreve a carta, ou quando ele dita a carta, porque Pedro não sabia escrever, mas quando ele dita a carta, ele está falando a situações para a igreja. Ele não está falando para ímpio, para quem não conhece a palavra. Ele está falando para crente. Ele está falando para quem é servo, para quem confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. É para esses que ele está falando. Ele justamente está querendo evidenciar, né, e trazer trazer a evidência na vida de crentes virtudes verdadeiras. Preste bem atenção. Virtudes reais que deve ter no coração de cada servo. As virtudes de todo crente. Todo crente que possui essa virtude, ou que confessou Jesus e que crê nele, e eu estou falando de um crer, não de lábios, porque de lábios está cheio aí fora. Eu estou falando de crer com ações. Sabe quando Deus é espírito e Ele busca os tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade? É desses aí. Não daqueles que o profeta falou, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe. Ele está falando desses, que honra o Senhor de coração, que acima de qualquer coisa, de qualquer situação, está pronto e apto para honrar a Deus, nos pequenos detalhes. Sabe aquela prerrogativa de crente que diz, que a gente conhece muito bem, não existe pecadinho ou pecadão, é tudo pecado? É uma mentirinha aqui, uma conversinha ali, outra lá, isso não vai fazer diferença. Faz sim. Faz sim, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, você vai proclamar aquilo que o seu coração está cheio. É isso que diz a palavra do Senhor. Seu coração vai proclamar isso. E nós somos convidados, através dessa palavra, a evidenciar essas virtudes que deveriam estar em nós, ou que estão em nós. É isso que o apóstolo Pedro lhe está querendo, né? Que os que bendizem os outros estarão ali recebendo uma bênção de Deus. Esse que bendizem ao Senhor. E essa palavra bendizer ao Senhor, ela não é só levantar a mão e proclamar, adorar, glorificar, não é só isso. Bendizer ao Senhor, ele vai muito além de palavras, mas está em ações, em verdade. E você vai ver muito essa palavra hoje, verdade. Verdade, como nós adoramos. Será que as nossas pequenas ações estão em verdade?
Ou será que só se evidencia Cristo na nossa vida nas grandes ações? Deus, ele não é Deus de parte. Deus, ele é Deus de um total. Deus, ele não quer ser um Deus seu e meu apenas de uma pequena parte. Deus, ele quer ser um Deus seu, um Deus meu, mas na totalidade, em pequenas coisas que você faz, que você pensa ou que você fala. E ele nos convida nessas virtudes, nessas pequenas coisas que eu acho, que eu penso, que eu falo, o nome do Senhor tem que ser glorificado. E essa palavra de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante, ela é um convite a nós estarmos meditando nisso. A nós estarmos meditando nisso. Porque quando o apóstolo quando o apóstolo Pedro, ele fala, tenham todos o mesmo modo de pensar, isso já foi ministrado em vezes anterior. O mesmo modo de pensar é segundo o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo. Não deve haver divergência naquilo que um pensa e o outro pensa, naquilo que um pensa e o outro fala. Sabe quando acontecem situações com você, em que o irmão fala algo e você diz, olha, eu estava pensando exatamente isso. É disso que o Senhor está falando, é disso que essa palavra está falando. É um mesmo pensamento, uma mesma ação, o mesmo Espírito. O apóstolo Paulo, ele diz que há vários dons, diversidade de ministérios, mas é o mesmo Espírito que opera em todos. E nisso não pode haver divergência. De maneira nenhuma pode haver divergência, uma vez que o Espírito que habita em você, devemos acreditar que habita na vida do irmão, e esse não vai divergir para um lado ou para o outro. Mas não se trata simplesmente naquilo que o meu irmão pensa ou acha. Se trata verdadeiramente naquilo que a palavra do Senhor diz. Se o meu irmão fala algo e eu acredito, e eu vendo que ele está fazendo errado, não tem que ser algo pela minha opinião, não tem que ser algo por aquilo que eu acho, mas por aquilo que diz a palavra do Senhor, a reta justiça de Deus. É pela reta justiça do Senhor. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, sabe? É você cuidar um do outro verdadeiramente, misericordiosos e humildes. Talvez essa humildade que esteja falando na palavra do Senhor é de verdadeiramente reconhecer que em um determinado momento da caminhada nós erramos, ou em determinada situação eu pequei contra o Senhor. É de reconhecer isso, essa humildade de saber que errou e de confessar os seus pecados sabendo que errou. Eu vou dar um exemplo para você. Isso me veio agora. Alguns daqui sabem, talvez os mais antigos saibam disso. Quando eu estava na minha prova pastoral, eu ainda não era pastor, eu era evangelista, consagrado, e eu estava na minha prova pastoral. Eu levantava, eu saía de casa às 7 da manhã, foi incrivelmente providência de Deus, porque foi justamente no período que eu estava trabalhando e eu tirei férias. Então eu saí de casa por volta de 7 da manhã. E eu ia almoçar por volta de 3 horas da tarde. E isso eu passando na prova mesmo, sendo amassado de todas as formas possíveis pelo nosso pastor e pela obra que estava diante de nós. E eu ali suportando, sabe? Eu tinha um kit de sobrevivência, que até hoje eu chamo de kit de sobrevivência, vitamina C e antigripal, né? Porque eu tinha que suportar aquilo lá em tudo. Quando foi no final assim daquele período, que durou aproximadamente 30 dias, ou talvez até um pouco mais depois que eu retornei para a empresa, para o trabalho. E diga-se de passagem, pouco depois eu saí da empresa só para assumir a obra. Naquele período eu fui confrontado, sabe? Muitas vezes nós somos confrontados e em pequenas coisas nós somos reprovados pelo Senhor. Pequenas coisas que, se você for analisar, vem daqui, ó. Se for externado uma expressão, sabe? Se for externado alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada aqui, eu preciso me consertar. E eu lembro que naquele período, o que eu vou falar para você não é para minha exaltação, muito pelo contrário, é para a glória de Deus. Eu estava diante dos nossos pastores, na época. E do nada, assim, eu estava na hora do almoço carregando entulho. Olha só, eu estava carregando entulho para queimar.
Era pedaço de madeira, era papel velho, um monte de coisa a gente carregando na caminhonete, eu dirigindo, carregando, jogando, entulho, para você ver o nível da situação que foi. Isso foi o mais leve, digamos assim. Quando estava ali, eu estava descansando, estava na hora do almoço, os pastores estavam diante de mim. E quem conhece o pastor Jorge sabe como ele é, né? Conhece ele, sabe como ele é. Ele olhou, ele é militar, né? Ele olhou para mim assim, numa expressão que não dava para fugir da expressão. Ele olhou sério e disse assim: o Senhor é soberbo. Imagine assim, você passar um dia cansado carregando, né? Uma manhã inteira cansado carregando e tentando descansar ali, e vem uma situação, um dedo apontando para você, né? Dizendo: você é soberbo, o Senhor é soberbo. Quando eu vi a esposa dele, né? A pastora Flávia, olhou para mim: evangelista, o Senhor é soberbo. E eu olhei assim, sem entender, até certo ponto, né? Eu não entendia. E eu fiquei assim por alguns segundos calado. E nitidamente eu estou lhe falando exatamente o que aconteceu. Sem tirar absolutamente nada. Eu fui constrangido a nem pensar. A única coisa que eu pensei foi o que eu falei. Exatamente a única coisa que eu pensei foi exatamente o que eu falei. Eu disse: realmente eu devo ser soberbo, porque quem está de fora enxerga melhor do que eu que estou aqui. Eu lembro que o pastor, eu não sei se a pastora Elane estava lá, e bateu na mesa: o senhor é pastor. E me deu um abraço. Talvez essa tenha sido a última prova que eu passei naquele momento. Porque se fosse em outras situações, em que a gente talvez nos conheça sem o Espírito Santo, né? Nos conhecesse sem o Espírito Santo, ele batia a mão na mesa, eu dava uma bicuda na mesa. Ia sair alguma... Eu não ia ficar calado. Porque naquela situação eu simplesmente baixei a cabeça. Realmente, eu devo ser soberbo. Porque o Senhor está aí e deve enxergar melhor do que eu mesmo não estou enxergando. Aí ele bateu na mesa, me deu um abraço e disse: o senhor é pastor. Porque a primeira prova do servo, uma das primeiras provas do servo, é reconhecer que está errado, ainda que não esteja. É a humildade. E esperar de Deus a providência. É óbvio que eu fui amassado e provado por ele. Estou falando pelo pastor. Eu fui amassado de todas as formas possíveis por ele. E ali eu fui colocado à prova naquela situação em que ali poderia ter desmoronado meu ministério em poucas palavras, vamos dizer assim. Em poucas palavras. Você sabe quando no coração da pessoa há engano, e o engano se reflete em palavras? Talvez ali houvesse engano no meu coração, em que eu poderia ali bater boca com o pastor, dizer: por que o senhor está falando isso de mim? Tem engano em mim, tem engano no meu coração. O mais prudente, que a palavra do Senhor diz, é se calar, só ouvir. Entrega diante do Senhor. Meus irmãos, foi isso aqui assim, ó. Alguns dias, o Senhor me tirou da empresa, eu fui consagrado a pastor, o Senhor me tirou da empresa e eu assumi a obra. Não sei se dos mais antigos estão aqui para testificar isso, talvez a obreira Lourdes, né? Eu acho que ela presenciou isso, junto com a pastora Elane. Eu não sei se outros estavam aqui que presenciaram isso. Mas foi uma situação pequena, que naquele momento, preste atenção, olha só, a linha que tem e o final dela pode significar a minha ruína, eu ser desaprovado como obreiro. 1 Timóteo 3 vai falar: obreiro aprovado que maneja bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Foi colocado diante de mim: o senhor é soberbo. Não, mas não foi assim como eu estou falando, não. O Senhor é soberbo. Sim, o Senhor é soberbo. O Senhor é. E eu segurei, né, o ímpeto. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fui compelido a não pensar absolutamente nada. E quando o Senhor ele fala misericordiosos e humildes, é justamente isso.
Se existisse algo verdadeiro de acusação contra mim naquele momento, o primeiro pensamento é de misericórdia, depois de humildade. Reconheço realmente, eu posso ter errado, eu sou errado. E vocês que estão aí fora estão enxergando melhor, e o Senhor que está aí fora está enxergando melhor do que eu. Situações que eu mesmo não estou enxergando em mim, situações de erro e de falha, eu preciso melhorar. Imagine se eu ajo ao contrário. Imagine se eu faço ao contrário. Porque o versículo seguinte, o versículo 9, dessa passagem de 1 Pedro 3, vai dizer: não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Olha só, uma vírgula na sua vida e na minha vida faz toda a diferença. Uma vírgula. Preste atenção, você é servo. Praticamente todos que estão aqui são obreiros, são servos, chamados. Escutaram a voz do Senhor e reconheceram. Uma vírgula pode fazer a diferença no teu ministério e no meu ministério. Uma vírgula de atitude e de ação. Por isso que tudo que nós formos fazer e falar tem que ser muito bem pensado no Senhor. Hoje eu recebi uma ligação, uma mensagem de um varão. É óbvio que eu não vou falar quem foi, e não é algo, sabe, nada demais, pedindo uma opinião acerca de algo que ele queria fazer. Eu disse: meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você conhece a pessoa, saiba como é que é o caráter dele, se você conhece. E por último, quem deve falar na sua vida é o Senhor. Ore, peça para o Senhor confirmar na palavra, no amém o Senhor abre. Aquilo que o Senhor falar é aquilo que o Senhor tem que fazer. E tenha certeza que aquilo que o Senhor falar e o Senhor fizer segundo a vontade de Deus, é bênção para o Senhor. É bênção para a sua vida. Porque o apóstolo Pedro, ele simplesmente está falando de lábios que proclamam ele em ações, aleluia, porque, aleluia, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Deus, ele não vai mentir naquilo que você tem que fazer. Se você tem que fazer e confirmar na palavra do Senhor, e ele está dizendo, vai lá e faz, vá sem duvidar, meu irmão. Faça sem duvidar. Porque se Deus confirmou, é bênção para a tua vida. Se o Senhor confirmou, é bênção para a tua vida. E o apóstolo Paulo, ele está usando justamente, aleluia, a passagem de Salmo Salmo não tem capítulo, Salmo 34, aleluia, em que ele diz: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas, ou seja, mintam. E não é simplesmente mentir um para o outro, não é isso. É palavras que não proclamem a glória de Deus, que de alguma forma seja enganosa. Era assim, eu coloquei algo dessa forma, assim, é mentira. Deus se aborrece com isso, aleluia. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Empenhe-se a cada instante, a cada momento, em cada situação. A verdade de Deus deve ser proclamada pelos nossos lábios. E não é simplesmente a verdade, tipo Jesus Cristo salva, cura e liberta. Isso você sabe, porque o Espírito Santo habita em você. É nos pequenos detalhes que vai fazer a diferença da ação do Espírito Santo na tua vida. Nos pequenos detalhes. Coisas que parecem passar desapercebido, quando na verdade não passam. Deus olha para você. Deus esquadrinha o coração. Sabe quando diz a palavra do Senhor, que lá no mais profundo abismo, se eu estiver ali, o Senhor também está? Se você está justo diante de Deus, o Senhor está lá com você. Agora, se você estiver lá no abismo, totalmente errado, pode ter certeza que você está sozinho lá. Sozinho. Pela graça ainda. Versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Até a vossa oração e a minha oração é impedida, quando há engano em nossos lábios. E eu não estou falando, preste atenção, o apóstolo Pedro, no versículo 8, ele vem falando acerca de comunhão. Ele está falando de comunhão. A menção ao Salmo 34, aleluia, nada mais é do que menção.
menção às práticas verdadeiras em Cristo na nossa vida. Práticas verdadeiras. E ele diz, amar a vida e ter dias felizes, o resultado o que nós devemos fazer? Refrear a nossa língua de todo mal. Refrear a nossa língua de todo mal. E eu nem vou pegar a passagem, aleluia, em que fala justamente acerca da língua. Não vou pegar essa passagem. Ele simplesmente está dizendo, aparte-se do mal. Proclame a verdade. Ainda que seja uma verdade pequenina, que não tem, né? Verdade é verdade. Ou uma mentira pequenina, que não tem, é tudo mentira. Proclame a verdade. Fale a verdade. Porque ainda que para mim seja, e se há algum engano, mas você fala e para mim seja, para o Senhor você não engana. Para o Senhor não há engano. E isso é prática do bem. Isso é a prática do bem. Prática do bem. Você consegue entender isso? Porque ele vem finalizar o versículo de número 12, a parte B, dizendo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Se eu sou praticante do bem, ainda, preste atenção, o apóstolo Pedro, ele não está dizendo que se você praticar o bem e a verdade, você não vai passar por luta. Vai. O que literalmente, esse trecho todinho do versículo 8 ao versículo 12 que nós lemos, que eu fiz menção agora, versículo por versículo, ele está dizendo assim, ó, pratique o bem, seja verdadeiro, seja fiel ao Senhor, porque dias de luta podem vir e eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu caminho contigo. Agora sabe o que eu entendo? Verdadeiramente, sabe o que eu entendo? E eu fico observando, olha só, eu quero que você, com toda a humildade e sinceridade no coração, analise isso juntamente comigo. Tem pessoas que nós conhecemos, né, e eu não me refiro ao ministério, eu me refiro na vida, que passa a vida inteira do mesmo jeito. Não evolui, não cresce, não avança. E essas pessoas que nós conhecemos que não avançam, e na nossa família tem uma pessoa muito próxima que é assim, nós conhecemos ela, que não pratica a verdade, entra ano, sai ano, não, que ano? Entra década, sai década, é do mesmo jeito, não avança, não evolui, não prospera, nem espiritualmente, muito menos materialmente, porque a sua vida é repleta de engano. E nós entendemos que a vida que é repleta de engano, eu estou falando para crente, a vida que é repleta de engano, os seus lábios podem até proclamar o Senhor, as suas ações não, e o Senhor é com ele? Não, senão ele estaria mentindo nessa palavra. Entra ano, sai ano, permanece do mesmo jeito, não avança nem materialmente, nem espiritualmente, e acha que está passando uma eterna prova. Conversa. Os olhos do Senhor não estão sobre essa pessoa, porque respira mentira, respira engano, respira falsidade, o Senhor não está com ele, não está. Por isso que Cristo nos convida verdadeiramente a viver a verdade plena e sincera do Senhor. É isso que Deus, a obediência a Deus na vida diária é um caminho para experimentar a bênção. Isso é texto meu, eu anotei. A obediência a Deus na vida diária é o caminho para experimentar a bênção. Ainda que durante essa bênção nós passemos por lutas, prova em cima de prova, nós temos a certeza, Cristo está comigo. A palavra do Senhor vai dizer que o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio também. A mesma prova que o justo passa, o ímpio passa, o justo passa. Então, não tem esse negócio de dizer, eu estou muito bem, Deus está comigo. Não é assim que funciona, não. Se fosse assim, não iria haver a parábola do joio e do trigo. Então, não é muito bem assim, não é dessa forma que funciona. Mas o que o Senhor quer, que verdadeiramente não exista nada, absolutamente nada que nos acuse como indivíduos,
nada que nos acuse como servos, nada que nos acuse de maneira espiritual. Se eu sou servo, aleluia, o Espírito Santo habita em mim, e o próprio apóstolo Paulo disse, se é que o Espírito Santo habita em vós, aleluia, como a própria palavra do Senhor diz, aleluia, eu tenho que ser exemplo em atitude, em pensamento, em conduta, aleluia, em palavras, aleluia, atitude de crente, aleluia, servo, aleluia, que está ali verdadeiramente proclamando com os lábios e ações aquilo que é a glória de Deus. Deus, Ele não é um Deus pequeno, Ele é um Deus infinito. E nas nossas ações pequenas, nós diminuímos o Deus que é infinito. Analise dessa forma. Nas nossas ações pequenas, nós não temos o poder de diminuir o Deus infinito. Nós não temos. Mas na nossa vida nós diminuímos. Porque Ele se aparta de nós. Ele se aparta de nós. O que Cristo quer de fato, de você e de mim, essa atitude que o apóstolo Pedro vem falando, essa verdadeira atitude. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Bênção por herança para a tua vida e para a minha vida, meus irmãos. Nós estamos falando de uma igreja em que Deus, Ele está... Eu posso dizer assim, humanamente, né? Deus, Ele está ansioso para prosperar. E eu estou falando de nós, de maneira pessoal. Deus, Ele está pronto para isso. Pronto, nós é que não estamos. Sabe, parece que fazemos planos, e esses planos no caminho é sempre com muita dificuldade. Mas preste atenção, aqueles que são fiéis, ainda que venham as lutas, Deus está te fortalecendo a cada instante. Deus está te segurando pelas mãos, justamente para você não afundar. Aleluia. Cristo, Ele está ali acalmando a tempestade para que você suporte toda a prova, toda a luta. Porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel para não vos tentar acima do que podeis resistir. Com a tentação Ele também dará o escape. Isso é para servo, isso é para crente, isso é para filho, para aqueles que clamam a Deus, confiam no seu Senhor e proclamam a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé.